Esses crimes foram praticados no mato. Tudo bem, tem um lado óbvio que é buscar um lugar ermo, escondido, privado, para poder fazer algo errado. Por outro lado, pode ter alguma coisa a ver com é um pouco história de Chapeuzinho Vermelho, não é? Tem aí uma fantasia, levar para o mato para praticar sexo. Será que isso também tem algo a ver? É o instinto animal, não é? Uma moça que declarou que vá conversando assim em público, a moça disse, uma suposta vítima, né, disse que ele conversando com os jornalistas é como conversava comigo antes de entrar no mato. Ele é gentil, amável, educado, depois que entra no mato ele vira um monstro. Tem pessoas que basta você fechar a luz, principalmente no jogo erótico, que elas se transformam. Quer dizer, é como se a luz afastasse os demônios. O mato tem o mesmo efeito. Quer dizer, o indivíduo sai da cultura porque a cidade basicamente é uma organização tecnológica da civilidade, exatamente. Portanto, da delicadeza, da consensualidade, não é? Quando você sai do consensual para o arbitrário, você disse, e eu acho que disse bem quando falou das nossas raízes, nós temos as raízes da escravidão, em que a mulher negra era usada, a casa grande senzala, era usada com muita tranquilidade. Isso faz parte da nossa tradição machista, não é? Só pode reforçar. Só pode reforçar. As Índias, né? As Índias, não é? E o que o senhor já falou, isso nós estivemos falando aqui sobre a questão que todos nós temos o lado obscuro, temos a anormalidade, a fantasia inconfessável. O que faz com que a gente não cruze essa linha, o limiar? Tem alguma... Isso é algo próprio, inato das pessoas? Algumas pessoas vêm ao mundo com o fusível queimado e para essas tudo acontece, para outras não, o limite é bem claro e isso não, a gente sabe... Eu acho que existem os dois fatores. Como você disse, infelizmente, eu acho que tudo indica que alguns nascem sim com os fusíveis queimados. Ou sem o fusível. Ou sem o fusível. É uma questão de psicogenética. Mas na maior parte dos casos é uma questão de formação, não é? Você precisa reforçar o superego do indivíduo, a censura, o polícia interno. Porque do mesmo jeito que nós temos esse impulso destrutivo, não é? Nós temos também impulsos construtivos e principalmente a possibilidade de sublimação. E como é que a gente faz isso sem castrar? Sem castrar a emotividade, sem castrar, sem transformar, sem fazer aquele exagero americano em que criancinhas foram processadas porque beijaram a coleguinha. Como é que pode se chegar a um limiar, a algo, a justa medida? Ensinar respeito pela mulher, ensinar respeito pelo outro, sem chegar ao limite da chacota ou do processo porque encostou a mão em alguém, entendeu? Sem querer. Aliás, esse limite que você está dizendo, esse radicalismo que você está dizendo, ele só é o anverso da mesma moeda. No fundo, essa tendência norte-americana, puritana, ela esconde uma dificuldade de elaborar esse material, não é? Não é o que acontece, por exemplo, nos países nórdicos, em que tudo isso acontece com muito mais tranquilidade, muito mais harmonia. Quer dizer, as pessoas são capazes de se relacionarem com respeito, sem implicar nessa castração exagerada, fanática, obsessiva, de um totalismo religioso que beira o grotesco e o ridículo, como é o caso agora do Bill Clinton, né? Certo. Eu gostaria de abordar a possibilidade desse cidadão ser efetivamente alguém doente, né, mentalmente doente, porém não ser o culpado deste crime, destes crimes todos. O que pode acontecer com alguém que chegou, pode ser que ele tivesse embarcado talvez numa viagem e diante da imprensa tenha resolvido aproveitar e se expor e se exibir. Se isso acontecer, essa pessoa tem volta? Existe saúde possível, cura? Essa pergunta nos remete a uma situação muito curiosa. Determinadas personalidades, elas são só reativas. Aliás, tem um filme do Woody Allen, chamava-se Zelig. Era a história de um sujeito, não é? Que ele sempre correspondia ao desejo alheio. Quer dizer, o sujeito queria que ele fosse padre, ele era padre, se fosse comunista, ele era comunista e assim por diante. Então, pode acontecer de alguém querer corresponder ao desejo coletivo que ele percebe.
Então a polícia quer que ele seja o culpado, a opinião pública, a mídia, todo mundo acha que então ele corresponde. Nesta hipótese, as consequências serão as mais desastradas possíveis. Fazer a reversibilidade de um processo desse vai demandar uma energia extraordinária. Porque, veja, todos os elementos humanos de uma personalidade dessa natureza estão sendo submetidos a um estresse absolutamente insuportável. E se ele for de fato o culpado de tudo isso, há cura possível para alguém assim? Há recuperação? Porque a pena que se costuma aplicar a alguém que comprove a sua insanidade é normalmente uma pena em manicômio judiciário, onde se supõe haveria um tratamento junto com a pena penitenciária, né? Então eu pergunto, há possibilidade de curar alguém que tenha cometido esse tipo de crime, demonstrando uma doença profunda? Primeiro, completando, dando um adendo ao que o Jacó respondeu, se ele não for realmente a pessoa culpada, nós estamos vendo a violência de um outro prisma, quer dizer, alguém que está sendo submetido a uma violência incomensurável. Mas né? também está se prestando a isso. Pois é, também está se prestando a isso, e quer dizer, por aí a gente vê como tem várias leituras da situação, né? Quer dizer, não é o lado do bem e o lado do mal, né? Agora, a cura é uma palavra difícil, né, da gente dizer tem cura, não tem cura. Com certeza é um processo extremamente difícil, porque para chegar nesse ponto, ele deve ter sido, primeiro, a carga hereditária, deve ter sido submetido a fatores ambientais também muito desfavoráveis. Ele diz que foi abusado sexualmente na infância por uma tia, né? Pois é, eu tenho contato com o pessoal que trata da violência, no núcleo de violência do SED Sapiens, que aliás é um trabalho maravilhoso. E o que se vê através dos estudos e do atendimento lá é que, em última análise, todos são vítimas. Quer dizer, o agressor, em algum momento da vida dele, também foi uma vítima. Uhum. Então, se houvesse um trabalho com condições, poderia-se tentar trabalhar com a emoção dessa pessoa, com a vida emocional dela. Mas é um trabalho muito complicado, digamos, muito trabalhoso, mais que complicado, e que demandaria um esforço muito grande, mas eu acho que existe sim possibilidade de trabalhar com ele. Não sei se temos no nosso país condições de fazer isso de forma... A nível de manicômio judiciário. Assim. Muito bem. Eu não sei como é que vocês enxergam isso, mas eu tenho a impressão que a gente prestaria um grande serviço, seria quase que uma psicoterapia de comunidade, se a gente alertasse pai, mãe e adolescentes, jovens e todos os homens, no seguinte sentido: aprendam a refletir e aprendam a dominar os seus impulsos. Nos últimos anos, como uma resposta à repressão sexual anterior, tem havido muitos apelos, têm ocorrido muitos apelos no sentido de viva intensamente. Viver intensamente não pode ser sinônimo de abusar da privacidade das outras pessoas, principalmente da mulher, e sexualmente das pessoas mais frágeis. Então, fazer um apelo no sentido, porque você antes perguntou, e eu acho que foi uma ótima pergunta, o que é que nós podemos fazer para começar a mudar este quadro? Eu acho que é propor também uma ideologia de contenção, de autoeducação, de sublimação, sim. Aprender que sexo é muito importante, como a gente ouve hoje em todo lugar. Erotismo é muito importante, mas muito mais importante que isso é amor. E amar é respeitar, antes e acima de tudo, o corpo da outra pessoa.